Boa tarde, pessoal do Contraturno da Vovó Otília. Aqui quem fala é a Michelle, a professora de vocês, responsável pelos assuntos culturais lá da Ação Social Edson Magalhães. E como tá todo mundo em quarentena, todo mundo em casa por conta do coronavírus, a gente não pode ir até a ação social para ter as nossas tardes, as nossas manhãs. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mandar programação para vocês então todas as tardes. E eu vou todas as tardes de segunda a sábado contar histórias para vocês, tá? E hoje vocês vão ouvir a primeira história que eu vou contar. E a primeira história de hoje é uma história de bruxa. E eu vou contar a minha história preferida de bruxa pra vocês. Mas, antes da gente começar a nossa história, a gente vai ter que se preparar. E pra isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o nosso botãozinho da imaginação. Vou ligar o meu aqui. E agora vocês ligam de vocês. Ligaram? Mas assim, gente, ó. Vai que esse botãozinho não ligou corretamente. A gente vai fazer um teste bem rapidinho pra saber se ele ligou direitinho pra que a gente possa se divertir com a nossa história, tá bom? Ó, o nosso teste é rapidão. O nosso teste vai ser um grito, só que silencioso. Vocês já deram um grito silencioso? Grito silencioso é aquele que a gente faz assim, ó. Entenderam? A gente faz a cara do grito, a gente faz força, igual se fosse sair som, mas a gente não deixa o som escapar, tá bom? E ó, como todo mundo vai brincar, vai se divertir junto, quando eu contar o 3, 1, 2, 3, no 3, todo mundo vai gritar silenciosamente, ó, juntinhos. Vamos lá, então, ó. Vamos se preparar, então, pra ser um grito, assim, apesar de silencioso, muito poderoso. Vamos lá. E é 1, e é 2, e é 3, e... Nossa, deu até calor esse grito de tão poderoso que foi. Então vamos lá, vamos. Tá todo mundo preparado para a nossa primeira história? Era uma vez uma mãe que morava com seus 7 filhos numa casinha pra lá das estradas cobertas de poeira. E nessa casa, a mãe morava com seus 7 filhos que se chamavam segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Bom, as crianças sempre costumavam ajudar a sua mãe nas tarefas da casa antes que ela saísse para trabalhar lá no mercado. Mas certo dia, antes dela sair para trabalhar no mercado, ela reuniu seus 7 filhos, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, e disse: meus queridos, hoje a mamãe vai trazer lá do mercado o que vocês quiserem. Vamos, podem pedir. As crianças ficaram super animadas. Eles poderiam pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eles pensaram, até que finalmente decidiram. Segunda-feira falou que queria um pouco de manteiga. Terça-feira queria um canivete. Quarta-feira pediu um jarro de louça. Quinta-feira queria um pote de mel. Sexta-feira queria um pouquinho de sal. Sábado pediu bolachas e domingo, bom, domingo pediu uma travessa de pudim de ovo. Tudo devidamente anotado para não esquecer, a mamãe se despediu dos seus 7 filhos. Deu um beijinho em segunda-feira, em terça-feira, em quarta-feira, em quinta-feira, em sexta-feira, no sábado e no domingo. Mas antes de passar pela porta, ela disse: meus filhos, tomem muito cuidado. Não abram a porta para nenhum estranho. Não deixe ninguém entrar aqui dentro de casa. E ó, muito importante, não cheguem perto da lareira, pois o fogo, ó, pode ser muito perigoso para vocês. E assim a mamãe foi trabalhar. E quando ela saiu para trabalhar, as crianças começaram a brincar, se divertir. Enquanto eles estavam lá brincando, se divertindo, eles começaram a ouvir um som que estava vindo lá da rua, que passava na frente da casa deles. Parecia o barulho
barulho de uma carroça. E a carroça foi passando e finalmente parou, bem na frente da casa deles. E dela desceu alguém que mancava. Era ela que vinha na direção da casa. Ela chegou bem pertinho da janela e as crianças estavam todas lá, empilhadinhas, para ver ela, que disse: Olá, crianças, eu sou a bruxa Salomé e acabei de perder o meu pé. Oh, me deixe entrar. Não podemos, disseram em coro, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, pois a mamãe disse que a gente não pode deixar nenhum estranho entrar aqui dentro de casa. Mas só, meus queridinhos, tudo que eu quero é um pouquinho de palha incandescente só para acender o meu cachimbo. Palha incandescente? Não, nós não podemos, disseram segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, pois a mamãe disse que a gente não pode chegar perto da lareira. Mas meus queridos... Nesse momento, a bruxa Salomé foi até a carroça e voltou com um saco nas mãos e disse para as crianças: Mas, meus queridinhos, se vocês me deixarem entrar, eu vou dar um saco cheio de moedas de ouro só para vocês. Moedas de ouro! Os 7 irmãos foram se reunindo, falando bem baixinho. Estavam conversando para ver se deixavam ou não a bruxa Salomé entrar. E cochicha daqui, e cochicha dali. Eles decidiram: sim, bruxa Salomé, você pode entrar. A bruxa Salomé entrou, deixou aquele saco cheinho de moedas de ouro com a primeira criança que ela viu, enquanto um deles levava ela até a lareira para pegar um pedacinho de palha para que ela pudesse acender o cachimbo dela. E assim, quando a bruxa Salomé tinha em uma das mãos o cachimbo e na outra o pedaço de palha incandescente, ela os atirou ao chão. Ai, enganei todos vocês! Agora vocês verão, todos se transformarão em comida! Ai, como eu sou malvada! E assim, a bruxa Salomé transformou os 7 irmãos em comida. Segunda-feira virou um pão. Terça-feira virou uma torta. Quarta-feira foi transformado em leite. Quinta-feira virou um mingau de aveia. Sexta-feira foi transformado num peixe. Sábado virou um queijo, daqueles bem amarelinhos e redondos. E domingo virou uma costela assada. Assim, depois que ela transformou todas as crianças, a bruxa Salomé foi pegando, juntando todos eles e levando pra carroça. E mancando, feliz da vida com a carroça cheia de comida, a bruxa Salomé passou por cima da ponte. Passou pela cidade onde ficava o mercado. Passou pelos campos de trigo. Chegou na floresta e lá no finalzinho da floresta, finalmente chegou à sua cabana. Mas, enquanto isso, a mamãe das crianças voltava do mercado com uma cesta enorme com todas as coisas que as crianças haviam pedido. E quando ela abriu a porta, a casa dela estava um total silêncio. Ela começou a ficar preocupada. E foi nesse momento que ela olhou para o chão e viu bem pertinho da lareira um pedaço de palha queimada e um cachimbo quebrado. Ela ficou tão triste que lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Mas também foi nesse momento que um passarinho que estava lá no alto de uma árvore, se compadeceu daquela mãe sofrendo e desceu num voo rasante bem rápido e pousou na janela e foi dizendo: eu vi, foi a bruxa Salomé, ela tinha acabado de perder o pé
e as crianças a deixaram entrar. A mãe se assustou ainda mais, mas o passarinho continuou dizendo: calma, calma. Eu sei exatamente onde a bruxa Salomé vive. E assim a mãe pegou aquela cesta que as crianças, com todas as coisas que as crianças haviam pedido, e saiu. Saiu seguindo o passarinho que voava, e ela pela estrada. E assim eles passaram pela ponte, passaram pelo mercado, atravessaram todo o campo de trigo, foram pela floresta, até que chegaram finalmente lá na cabana da bruxa Salomé. E enquanto isso, dentro da cabana, a bruxa Salomé se preparava para dar uma mordida naquela torta deliciosa, quando de repente ela ouviu alguém batendo com toda a força na porta. Mas quem será que é que bate na minha porta? Eu já não posso mais nem comer em paz. E quando a bruxa foi olhar pela janela, ela viu lá fora uma mulher muito nervosa que foi dizendo: bruxa Salomé, me deixe entrar, pois eu quero os meus filhos. Não, você não pode entrar, porque seus sapatos estão sujos. Não tem problema, disse a mãe. Eu tiro os meus sapatos. Pegou os sapatos, tirou e jogou bem longe, disse bruxa Salomé. Me deixe entrar, pois eu quero os meus 7 filhos de volta. Não, você não pode entrar, porque as suas meias estão sujas. Ai, não tem problema, disse a mãe. Eu tiro as minhas meias. Pegou as meias, tirou e jogou bem longe, disse bruxa Salomé. Me deixe entrar, pois eu quero os meus filhos de volta. Você não pode entrar, porque os seus pés estão sujos. Não tem problema, disse a mãe, pois eu corto os meus pés fora. Calma! A mãe foi saindo de perto da bruxa Salomé, como se ela realmente fosse fazer isso. Mas como ela estava com uma saia muito longa, que ia até os pés, ela se ajoelhou e escondeu os pés e parte das pernas debaixo das saias e voltou andando de joelhos. A bruxa Salomé olhou e acreditou que ela realmente tinha cortado os pés, e então foi dizendo: ai, vamos, pode entrar. Ai, entra! Só que quando a mãe entrou dentro da casa da bruxa Salomé, ela achou muito estranho, porque ela não viu nenhum de seus 7 filhos. E a bruxa, então, levou ela até a mesa e disse: tá vendo? Aqui, ó, em cima dessa mesa estão todos os seus filhos. Transformei os 7 em comida. E se você quiser levá-los para casa com você, vai ter que acertar quem é quem. Ai, como eu sou malvada. A mãe ficou tão triste, tão triste. Então olhou para aquela cesta com todas as coisas que as crianças haviam pedido e pensou: eu nunca vou poder entregar nada disso para eles. Mas foi aí que ela teve a grande ideia. Sim, a cesta com todas as coisas que as crianças pediram. Isso sim ia ajudar ela a lembrar, ou melhor dizendo, a saber, descobrir quem era quem. Então, lá foi a mãe. Segunda-feira havia pedido para ela um pouquinho de manteiga. O pão quer manteiga, então o pão é segunda-feira. Terça-feira tinha pedido um canivete. A torta precisa de um canivete para ser cortada, então a torta é terça-feira. Quarta-feira havia pedido um jarro de louça. O leite precisa de um jarro para ser colocado, então o leite é quarta-feira. Quinta-feira havia pedido um pote de mel. Mingau de aveia. Mingau de aveia fica uma delícia com mel. Quinta-feira. Sexta-feira tinha pedido um pouquinho de sal. O peixe. O peixe precisa de sal para ser temperado. Então peixe é sexta-feira.
Sábado tinha pedido bolachas. Bolacha? Com queijo fica uma delícia. O queijo é sábado. Então ali havia restado na cesta dela a tigela de pudim de ovo e em cima da mesa uma costela assada, que era domingo. Assim que a mamãe colocou a tigela de pudim de ovo do lado da costela, a magia aconteceu. Todas as comidas se transformaram em crianças novamente. Ai, foi um momento de muita alegria. As crianças e a mãe se abraçaram, se beijaram. Mas quando a mãe terminou, ela olhou bem para a bruxa Salomé. Ela estava muito nervosa e foi protegendo, colocando todos os filhos atrás dela. E então olhou bem para a bruxa Salomé e disse: Bruxa Salomé, Bruxa Salomé, você vai se ver comigo, pois você tentou comer todos os meus filhos. Ai! Socorro! A bruxa Salomé ficou com tanto medo que começou a correr. Deu várias voltas ao redor da sua cabana. E atrás dela, a mãe. E atrás da mãe, os 7 filhos. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Mas a correria continuou. Socorro! Eles correram por toda a floresta. Socorro! Passaram por todo o campo de trigo. Ai! Ai! Passaram pela cidade. Acuda! Passaram pela ponte. Mas nesse momento, a bruxa Salomé estava tão desesperada, com tanto medo da mamãe, que a bruxa Salomé pulou da ponte, caiu na água e desde então nunca mais foi vista. E essa é a história A Bruxa Salomé. E aí? Gostaram da nossa primeira história? Espero que tenham gostado, porque assim, essa semana a gente vai ter várias histórias. Hoje foi a primeira, na nossa segunda-feira. E a gente ainda tem de terça até sábado e todo dia vai ter história diferente.